bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos falar, que vamos ouvir, está fundamentada no livro de Mateus, capítulo 4 a 14, que diz assim, vamos ler? Então Jesus lhes revelou, cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos serão os que virão em meu nome, proclamando, eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então, eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará ao fim. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Irmão, Jesus falando. Jesus nos advertindo que chegaria esse tempo que nós estamos vivendo. Estamos vivendo as primeiras dores, como diz Jesus, do parto, as primeiras dores do parto. Guerras, rumores de guerras, traições, pessoas se odiando, um traindo o outro, um contra o outro, enchentes, catástrofes, o mar invadindo a praia. Estamos vivendo momentos de violência, maldade, a maldade, o amor se esfriando. Tudo isso que Jesus falou é o que nós estamos vivendo. E por estarmos aqui no mundo, nós temos muitas razões para nos desesperarmos, para termos medo, ficarmos amedrontados. Porque nós estamos aqui, nós estamos vivendo isso. E nos dói muito quando a gente vê uma tragédia, alguém morrendo, alguém sofrendo, alguém sendo torturado. Quando a gente vê essa maldade no ser humano, dói muito. Mas Jesus diz, não se desespere. Jesus diz, é necessário que isso aconteça. São as primeiras dores de um parto. Vamos ser atingidos com a tristeza, com as lamentações? Sim, vamos. Estamos aqui. Mas Jesus não faz nada em oculto. Jesus é tão amoroso, tão misericordioso, que Ele nos advertiu que é necessário que aconteçam essas coisas. E quando Jesus fala, não se desespere, não significa que Ele simplesmente falou, não se desespere. Então fica aí, mas não se desespere. Não, não é isso. Quando Jesus fala, não se desespere, é porque Ele já nos deu condição, já nos ensinou como devemos fazer para não nos desesperarmos, para não nos deixarmos levar por tudo isso que está acontecendo. Vamos sofrer, vamos, mas não perca a razão. Não se desespere, não fique amedrontado. Continue confiando, continue firme. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Firme em quê, Sônia? Firme no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Firmes na nossa fé, firmes na palavra de Deus, firmes nas promessas de Deus. Aqueles que continuarem firmes serão salvos. Então, diante de todas essas tragédias, essas calamidades, essa violência, essa maldade que assola o mundo, nós temos que continuar mais do que nunca firmes nas promessas, nos passos de Jesus. Nós temos que seguir os passos de Jesus. Nós temos que fazer da palavra de Deus, agora mais do que nunca, a nossa regra de fé. Nós temos que agora voltar para um único alvo, Jesus Cristo, a salvação, a vida eterna, sabendo que o fim se aproxima. Jesus falou, ainda não é o fim, mas ninguém pode negar que são as primeiras dores do parto, quer dizer, o fim está próximo, está chegando, ainda não é, mas não se engane, está chegando, está próximo. Quando, Sônia? Eu não sei.
Jesus disse que ninguém saberia, só o Pai, o dia que Ele voltaria para nos buscar. Mas que está próximo, está. Então, mais do que nunca, nós temos que nos voltar para a palavra de Deus, nós temos que nos voltar para Jesus, nós temos que nos voltar para os ensinamentos de Jesus Cristo, ensinamentos de Deus. E nos mantermos firmes, não nos deixarmos levar pelo desespero, não nos deixarmos levar pelas situações que estamos vivenciando, pelas tragédias. Porque, irmãos, se nós formos voltar a nossa atenção, a nossa mente para o mundo hoje, para o que estamos vivendo no mundo hoje, nós vamos ficar sim desesperados e muito. E Jesus sabe disso, por isso que Ele fala, não se desesperem, tenham calma, continue firme, continue acreditando nas minhas palavras, continue acreditando nas minhas promessas, continue seguindo os meus passos, continue firme, não se desesperem. Isso tem que acontecer. Se vocês se desesperarem, vai acontecer. Da mesma forma, não se desesperem. Vão sentir? Sintam, claro, sintam o amor ao próximo, a dor do próximo, mas não se desesperem. Continue firme, continue acreditando que existe a salvação. Continue acreditando que no final, todos que estiverem firmes nas minhas promessas, no meu caminho, serão salvos. Continue firmes rumo à vida eterna. É isso que Jesus nos fala. Então, irmãos, não podemos falar, mas como que está acontecendo? Muita gente lamuriando, muita gente se revoltando com Deus, mas Deus não veio, irmãos, não. Jesus nos adverte, não se desespere, tem que acontecer isso. Mas por que tem? Não sei, Deus sabe, tem os propósitos de Deus para que tudo que está na palavra de Deus se cumpra, para que nós possamos realmente passar por aqui e estar lá junto de Deus, para que possamos herdar a salvação, para que possa haver a separação do joio e do trigo, tudo isso. Mas Deus, o Deus Trino, sabe exatamente por que tem que acontecer. E é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos adverte, tem que acontecer. Não se desespere, fique firmes. Então essa é a mensagem de hoje. Não fique olhando, não fique focado no que está acontecendo. Senão nós vamos ficar loucos, irmãos. Nós vamos desistir de tudo. Nós vamos ter medo de sair de casa. Porque de uma hora para outra o tempo muda. É uma tempestade, é um ciclone, é um terremoto. De uma hora para outra. É uma pessoa violenta, cheia de maldade, que chega e machuca você, tortura você, te sequestra. Se nós ficarmos pensando nisso, nós vamos ficar loucos, nós vamos ter medo de sair de casa. É um vizinho que te humilha, que te trata mal, tem prazer em te machucar. É um amigo no trabalho. Enfim, a maldade está no mundo. E Jesus disse que essa maldade ia se acentuar, como está acentuada hoje. Uns trairão. Nessa época, muitos ficarão escandalizados. Trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Somos odiados hoje gratuitamente, sem fazer nada, as pessoas estão nos odiando. Mas o que importa é isso, irmãos? Vamos ficar firmes nas promessas do Senhor. Vamos focar a nossa mente, a nossa vida para as promessas do Senhor, para a palavra do Senhor e continuar firmes na fé. Firmes na fé. Sabendo que, apesar de tudo isso, Deus está no controle. Jesus advertiu que é necessário que aconteça, mas Ele nunca falou, eu estarei ausente. Vai acontecer, eu não vou estar. Não. Ele continua no controle de todas as coisas. Todo o poder no céu, na terra, no ar, no mar, foi dado ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele continua, não importa o que está acontecendo, irmãos, nós temos que ter essa certeza. Não importa as tragédias que estão acontecendo, não importa a maldade que assola o nosso país, que assola as nossas vidas, que assola as pessoas que estão ao nosso redor, que assola o mundo, não importa. Deus, Trino, poderoso, fiel, justo, misericordioso, ainda tem o controle de tudo e sempre terá o controle de tudo. Se nós realmente seguimos a Jesus Cristo, nós estaremos guardados, protegidos. Fecharemos os olhos aqui e iremos para junto dele. Os que ficarem firmes serão salvos, é o que Jesus fala. Então a mensagem aqui hoje é, não importa o que está acontecendo, não se escandalize. Não se escandalize, não se desespere, continue firme, firme nas promessas do Senhor, firmes na palavra do Senhor, firmes nos mandamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, firmes na fé, continue firmes, porque à medida que nós nos firmarmos mais e mais na fé, mais e mais nas palavras do Senhor,
Nós não nos deixaremos contaminar com as tragédias desse mundo. Nós não nos deixaremos contaminar com a maldade desse mundo, com a violência desse mundo. Nós não vamos nos escandalizar. Nós não vamos nos escandalizar. Quantas pessoas estão escandalizadas? Quantas pessoas estão desesperadas? Muitas pessoas, a gente conversa com as pessoas de várias nacionalidades, vários status, vários lugares. As pessoas chegam, conversam conosco e a gente vê a pessoa totalmente desesperada. Mas por quê? Há pessoas até, isso é um caso real, como tudo que eu estou falando aqui, um rapaz que ele começou a ver essas tragédias, ouvir essas notícias, e realmente acontece, as notícias, existem as notícias porque existem as tragédias. E ele começou a entrar em depressão, porque começou a ficar com medo. E eu disse para ele, você não precisa ficar com medo. Se firma nas promessas do Senhor, se firma no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso tem que acontecer. E é exatamente isso que Jesus fala, não se desesperem, não entre em depressão, não fique escandalizado, se firma nas promessas, porque isso tem que acontecer e porque eu estou no controle. É a receita para nós, irmãos. Não se deixe levar pelo que está acontecendo, por essas tragédias, porque ainda vai acontecer coisa muito pior. Este não é o fim. As primeiras dores do parto são as primeiras dores. Ainda vai acontecer muita coisa pior. E Jesus nos adverte, não se escandalize, não se desespere, vão te odiar, por minha causa vão te odiar, por minha causa vão te humilhar, por minha causa vão te machucar, continuem firmes, coisas piores virão, continuem firmes. Irmãos, não tem como nós estarmos nesse mundo e não vermos, não presenciarmos, não acontecer ao nosso redor, essas coisas, não tem como, é preciso acontecer. Então nós que temos que nos guardar, nos proteger dessas coisas, e só poderemos estar guardados, protegidos dessas coisas que vivenciamos hoje, que vamos vivenciar até o final dos tempos, estando abrigados em Jesus Cristo, estando fortalecidos na fé, estamos revestidos do nosso Senhor, da proteção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estando com os nossos olhos focados para as promessas de Deus, seguir os passos de Jesus, seguir as palavras de Deus, caminhar em sentido a seguir todos os passos que Jesus deixou para nós seguirmos. Não atentar para o mundo, fechar os olhos para esse mundo e abrir os olhos para Jesus, abrir os olhos para o mundo que nós teremos, a pátria que nós teremos lá junto de Jesus, a vida que nós teremos. Hoje chegou no tempo que nós temos que viver aqui, temos que trabalhar, fazer nossas atividades, assumir nossas responsabilidades, procurar praticar o amor de Cristo, o amor ao próximo, acima de tudo o amor a Deus, mas também o amor ao próximo. Mas temos que focar a nossa vida hoje, irmãos, nas promessas do Senhor. Nós temos que focar a nossa vida hoje de forma que nós venhamos nos preparar para a vida eterna, para a salvação. E só podemos fazer isso se nós nos mantivermos fiéis. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Firme em Jesus Cristo, firme na palavra de Deus. Temos que viver nesse mundo agora com os olhos voltados para o mundo espiritual. Temos que viver nesse mundo agora com os olhos voltados para a vida eterna. Porque o que está acontecendo é necessário que aconteça. E ainda não é o fim. Mas o fim está bem próximo. E coisas piores virão. Não podemos, irmãos, desesperarmos. Se nós nos desesperarmos, se nós escandalizarmos, nós vamos rumo a uma depressão. Como esse rapaz que eu falei para vocês. Ele chegou a entrar em depressão. Ele ficou acho que 2 ou 3 dias sem querer sair de casa. E quando eu falei, não, você está aqui nesse mundo, mas você serve a Jesus.
Então foca em Jesus Cristo, foca na promessa de Deus, foca na vida eterna, na salvação. É necessário que aconteça isso. Mas não se esqueça, Deus está no controle. Deus não foi embora e nos deixou sozinhos aqui. Poderíamos estar desesperados, poderíamos estarmos muito amedrontados, irmãos, se nós estivéssemos sozinhos, abandonados aqui. Mas o Espírito Santo de Deus habita em nós. Deus está conosco, Ele não nos deixou, nunca nos deixará. Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Ele vai nos ajudar a passar por toda essa tribulação. Ele vai nos ajudar a passar por todas essas tragédias. Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E é exatamente isso. Vamos focar nisso, vamos nos manter firmes. Irmãos, é hora de realmente nós nos mantermos firmes na fé. Ou a gente se mantém firme na fé, ou nós vamos estar no meio desses que estão desesperados, escandalizados, que estão se apartando do amor a Deus, que estão se esfriando no amor ao próximo, que estão deixando a maldade entrar nas suas vidas, nas suas mentes, nos corações. Daqui a pouco nós estamos no sistema do mundo. Nós estamos iguais a todo mundo. Não. Nós não podemos fazer nada para mudar essa situação, mas nós podemos fazer tudo para realmente não estarmos sujeitos a este mundo tenebroso, para estarmos realmente firmados na palavra de Deus, firmes e ter a certeza, pela fé, pela esperança, pelas palavras do Senhor, de que nós seremos salvos, que isso aqui vai passar e nós já temos um rumo certo, nós já temos um destino certo, desde que a gente se mantenha firmes na fé, firmes na palavra do Senhor. Desde que nós venhamos realmente seguir essa palavra que Jesus nos deixa aqui. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Eles vos entregarão para serem afligidos, condenados à morte, sereis odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. Simplesmente por seguirmos a Jesus, as pessoas nos odiarão. E hoje já acontece isso. As pessoas olham para nós e veem a paz de Cristo em nós, veem o Deus agindo na nossa vida. Muitas vezes elas nos odeiam, elas nos invejam por isso. Já acontece. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros, se odiarão mutuamente. Quantos odeiam? Nos odeiam sem a gente saber por quê. Quantos nos traíram já e vão nos trair? Estamos vivenciando esses dias. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Também já está aqui. E por causa da sua multiplicação, ou melhor, por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Se esfriará mesmo. Hoje você fica doente, é difícil ter um vizinho que queira te socorrer, te auxiliar. Às vezes nem familiar quer estar com você no hospital, quer te ajudar. O amor esfriou muito e vai esfriar mais. A maldade toma conta do mundo e vai tomar mais. Então vamos nos guardar em Cristo Jesus, para que nós não venhamos ser contaminados com essa maldade, com esse esfriamento do amor, para que não venhamos nos envolver com o sistema do mundo, deixarmos de estar firmes e caminharmos para a perdição e não para a salvação. É necessário que aconteça, irmãos. Essas tragédias que você está se escandalizando, não se escandalize mais. Essas tragédias, esse acontecimento no mundo que está fazendo com que você se desespere, não se desespere mais. Descanse no Senhor. Confie no Senhor. Fique firme. Fique firme em Jesus Cristo. Fique firme na palavra de Deus. Fique firme nos mandamentos do Senhor. E aguarde, porque passará. E nós seremos salvos. Estaremos face a face com o Senhor. E junto dos nossos amados que já estão com o Senhor. Amém? É necessário que isso aconteça. Não se escandalize. Haverá o dia e Jesus voltará e nós subiremos para junto dele. Porque nós ficamos firmes e seremos salvos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Que essa mensagem tenha sido de grande valor para você. Eu recebi mensagens da pregação anterior.
as pessoas dizendo, olha, foi a palavra que eu precisava na hora certa. Teve gente que foi acordada para ouvir essa palavra. Eu louvo muito a Deus, porque eu olho e falo a Deus que o teu Espírito Santo fala e que não eu. Então essa mensagem de hoje, o Espírito Santo fala para você, não se desespere, confie somente em Deus, fique firme na fé e será salvo, não se desespere, amém? Final de semana abençoado, muita paz, muita saúde, muita presença de Deus, muita confiança em Deus, descanse no Senhor, e que depender de nós, a maldade não assole nossa mente e nosso coração, o amor a Deus, nós não venhamos nos apartar jamais. E o amor ao próximo não se esfrie em nossos corações. Amém? Deus abençoe a todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia.